Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao canal AmuDicas. Resolução de questões da prova do CREF de Santa Catarina, nível superior, parte 2 da resolução dessas questões. Então pessoal, antes da gente ir para a resolução das questões propriamente dito, eu gostaria de pedir humildemente, se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, considere deixar o like, comentar e compartilhar. O apoio de vocês aqui no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Comenta aí para nós se você tem gostado da resolução de questões, tem ficado claro para você essa resolução de questões e se você tem entendido o conteúdo. Comenta aí para nós que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento aí. Considere se inscrever no nosso canal. O nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos para o canal ser monetizado. Então, se você quiser ajudar, fique imensamente grato. Além do mais, o nosso canal está presente em outras plataformas. Então, também considere nessas outras plataformas e seguir o nosso trabalho lá também. Aqui a gente vai resolver a primeira questão de hoje. Essas questões são da prova, né? Mas eu as tiro lá do site QConcursos. Então, lá no site QConcursos, essa questão, por exemplo, é de código Q2073030. Nessa questão, o examinador fala o seguinte: as vírgulas foram corretamente utilizadas no trecho. O jogo tem início com os educandos na quadra, com a rede ao centro e com uma bola de plástico. Ele quer saber se essa vírgula aqui foi utilizada corretamente. Nesse caso, dessa questão em tese aqui, não há necessidade, pelo menos não na minha opinião, de ir ao texto. Você nem precisa ver essa informação ao texto, porque ela já está completinha aqui. Lá no próprio site do QConcursos, eu vi alguns comentários lá dizendo o seguinte: existe essa regra, tá? Com o mesmo sujeito, aí você não pode ter a vírgula aqui para separar o mesmo sujeito, a vírgula é proibitiva. Só que, na minha opinião, não é o caso, tá bom? Por quê, Amu? Vamos tentar entender aqui essa questão. Aqui ele fala o seguinte, ó. O jogo tem início com os educandos na quadra, com a rede ao centro e com uma bola de plástico. Gente, o que ou quem que tem início? O verbo aqui é o tem. É o único verbo aqui desse período. Então, quem é que está fazendo a ação de ter? Os educandos, a rede e a bola? Ou é o jogo que tem? Então, nesse trecho, na minha humilde opinião, o sujeito é o jogo. Quem é que tem início com os educandos na quadra? O jogo. Então, o jogo é sujeito. E aí, o jogo ele vai ter início, de que forma que ele tem? De que modo? Como é o jeito que vai ter o início? Ele vai ter o início desse jeito. Qual outro jeito? Desse jeito. E qual a outra forma? Dessa forma. Então, na minha humilde opinião, aqui são enumerações de estruturas adverbiais. Então, isso aqui é uma estrutura adverbial de modo. De que modo o jogo vai ter início? De que forma? Ele vai ter início com os educandos na quadra. Qual é a outra forma que vai ter? Com a rede ao centro. E qual é a outra forma que vai ter? Com uma bola de plástico. Então, aqui ocorre uma enumeração de termos. Agora, vamos lá. O que acontece? Por que essa vírgula aqui está errada? Logo, a resposta está errada, né? Eu já antecipei. Por que isso é um erro nessa questão? Eu poderia ter essa vírgula aqui? Poderia sim. Contudo, eu deveria excluir o E. Se eu coloco assim, ó, ele tem início com os educandos na quadra, com a rede ao centro, com uma bola de plástico, ponto. Aqui seria um tipo de enumeração exemplificativa. Se eu só coloco vírgulas, pontos, fica subentendido que existem outras formas ainda para o jogo ter início. Agora, se eu quisesse utilizar o E, como é a questão que colocou em tela, eu não posso ter essa vírgula, porque aí vai ser um rol exaustivo, vai ser um rol somente com esses três casos. O que eu preciso para o jogo começar? Eu preciso dos educandos na quadra, a rede tem que estar ao centro e eu vou precisar de uma bola de plástico. Com essas três coisas, o jogo começa. E aí, se eu coloco isso e isso, significa que só são essas três coisas para o jogo começar. Então, na minha opinião, discordando dos comentários que eu vi lá, não tem nada a ver com sujeito, vários sujeitos. E sim com estruturas enumerativas aqui, adverbiais no caso. E aí, por causa dessa situação que eu falei para vocês, ou eu venho com vírgula e acaba, ou ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Aí não cabe essa vírgula aqui, é uma incorreção gramatical. Logo, o item está errado. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, o examinador fala o seguinte, a questão lá do QConcursos, código Q2073035. No trecho, o trecho é esse aqui, ó. Essa reclamação é válida.
mas poderíamos argumentar que, se os programas de preparação profissional tivessem orientação mais científica, vírgula, o problema seria diminuído. Então, aqui ele está perguntando, nesse trecho, existe uma oração coordenada sindética adversativa? Nossa, Mu, esses trem é difícil demais. Eu não entendo essas questões de oração coordenada, oração subordinada. Aqui eu vou fazer um breve comentário sobre isso. Não dá para aprofundar nessa questão. Mas, para a gente entender o período composto ele pode ser composto por coordenação ou por subordinação. Ou seja, eu tenho orações coordenadas ou orações subordinadas. Geralmente, quando vai se estudar português, um dos pontos mais importantes do português, na minha humilde opinião, são as conjunções. Com conjunções, você vai aprender bastante essa parte sintática de quase todo o português. As conjunções são muito importantes. Com conjunções, você descobre 3 tipos de orações. Então é o seguinte, as orações elas podem ser coordenadas ou subordinadas. E as subordinadas elas podem se subdividir em orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adverbiais. E com as conjunções eu consigo descobrir 3 desses tipos de orações. Eu consigo descobrir as coordenadas e consigo descobrir as subordinadas substantivas e as subordinadas adverbiais. Somente as adjetivas que eu não tenho conjunções para introduzi-las. Seria pronomes relativos. Então, olha a importância que uma conjunção tem para eu aprender o período composto. Dito isso, se você começar a estudar as conjunções, você vai descobrir várias e várias questões. Eu vou explicar aqui, apesar de não ser o objeto da questão, mas aqui a gente tem inúmeras orações aqui. Mas sim, existe uma oração coordenada sindética adversativa? Sim, eu vou explicar isso com calma. Mas olha só, essa reclamação é válida. Aqui eu tenho uma oração, porque eu tenho o verbo. A cada verbo eu tenho uma oração. E aí, nas orações coordenadas, eu tenho 5 tipos de orações coordenadas. Por causa das conjunções, eu possuo 5 conjunções coordenadas. As conjunções coordenadas, eu posso descobri-las pelo ACE. A-C-E. Então, são conjunções adversativas, aditivas, alternativas, conclusivas e explicativas. E nas conjunções subordinativas, são 10 classes subordinativas. E eu ainda tenho conjunção integrante, que é o Q ou C. Nessas 10 subordinativas aqui, eu tenho um mnemônico que se chama FC6 mais PT. Então, o F significa uma coisa, eu tenho 6 conjunções que começam com C diferentes, esse mais aqui é como se fosse o M, e ainda tem PT. Aqui é o início de cada uma dessas conjunções subordinativas. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas em outras questões eu explico isso um pouco melhor. Então aqui, esse mas, para quem estuda conjunções sabe que o mas, na imensa maioria das vezes, ele é uma conjunção coordenada adversativa. E o que é essa história de sindética? As conjunções coordenadas, elas podem ser sindéticas ou assindéticas. O A no português, ele significa ausência, negação. Por exemplo, quando alguém é amoral, é ausência de moral, ele não tem moral. Então, uma oração coordenada assindética é aquela que não tem síndeto. E síndeto é uma conjunção. Então, orações coordenadas assindéticas são aquelas que não têm conjunção. As orações coordenadas sindéticas são aquelas que têm conjunção. E aí eu tenho 5 classes. De novo, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. As adversativas, a principal conjunção adversativa é o mas. Eu até costumo brincar, né? As principais conjunções adversativas, lá no Chaves, o professor Girafales falava. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Geralmente ele repetia todas. Então as conjunções adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. E desde que o mas esteja sendo usado com sentido oposto ao que foi dito anteriormente. Porque o mas, excepcionalmente, pode ser usado com ideia aditiva. Dito isso, essa reclamação é válida, mas poderíamos argumentar algo. Então, poxa, ele está falando algo, mas que tem uma contraposição. Sim, esse mas, ele é uma oração, uma conjunção adversativa que introduz uma oração coordenada adversativa. E por que é oração? Olha outro verbo aqui. Aqui eu achei um verbo, aqui eu achei um verbo. Poderíamos. Então aqui é um verbo. Esse que aqui, para quem estuda orações também, sabe que ele introduz uma oração subordinada substantiva. Poderíamos argumentar
Isso! Esse que aqui eu consigo substituir por isso. Então ele é uma conjunção integrante e ele introduz orações subordinadas substantivas. Poderíamos orientar que... Aí, ó, tá vendo aqui entre vírgulas? Poderíamos orientar que o problema seria diminuído. Nós poderíamos argumentar isso. Então, aqui, ó, do que? E continuando, o problema seria diminuído é uma oração subordinada substantiva. E esse aqui C ainda é outra oração. Poderíamos argumentar que, se os programas de preparação profissional tivessem orientação mais científica, esse C aqui, ó, introduz uma oração subordinada adverbial. Esse C, quando conjunção, geralmente ele vai ter uma ideia de condição. Ele é uma conjunção condicional, introduz uma oração subordinada adverbial condicional. Enfim, nesse trecho a gente tem inúmeras orações. Então eu tenho aqui uma oração coordenada, eu tenho uma oração subordinada substantiva, do que até aqui, ó. Eu tenho uma oração subordinada adverbial. Então, mas, ele não falou que só há uma oração. Ele disse que existe uma oração coordenada e o item está correto. Eu sei que eu me estendi bastante, mas, né, se tiver ficado alguma dúvida, deixe nos comentários aí pra gente. Na próxima questão de código Q20 73036, ele questiona o seguinte, ó. No trecho, em um livro informativo, vírgula, e também divertido, vírgula, sobre a redação de artigos científicos. Nesse trecho não existe sujeito. Ora, isso está correto. Para que exista sujeito, é necessário eu identificar o verbo. Em não é verbo, livro informativo, nada disso é verbo. O e não é verbo, também não é, divertido não é, sobre, redação de artigos científicos. Nenhuma dessas palavras aqui presentes, não tem nenhuma delas que seja verbo. Logo, se eu não tenho verbo, nesse trecho aqui eu não vou ter uma oração. Logo, se eu não tenho oração, não tem sujeito aqui nesse trecho. O item está? Se não tiver ficado claro, pode deixar nos comentários aí que a gente tenta explicar melhor. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer na resolução dessas questões, por enquanto, são somente essas informações. Provavelmente vai ter mais um ou outro ainda bloco de questões a serem resolvidas. Então, nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha para nós aí, que é muito importante. Comenta para nós o que você achou dessas questões. Ficou claro as explicações? Não ficou claro? Tem alguma dúvida? Comenta aí para nós que, na medida do possível, eu vou tentar trazer de uma outra forma, vou tentar explicar melhor. Compartilhe para nós o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. E considere se inscrever no nosso canal para ajudar a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Além do mais, o nosso canal está presente nas outras plataformas. Considere ir lá nessas outras plataformas também e seguir e se inscrever porque ajuda muito. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!